Olá, olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, né, o assunto não vai ser muito feliz, mas vai ser bem reflexivo. Porque eu andei bem reflexiva essa semana, não tem como não ficar. Se você não é um extraterrestre, com certeza, você sabe do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E por todo lugar, a gente aqui em casa não tem TV, mas é impossível abrir qualquer página na internet e não ver uma notícia. Então, por mais que você queira fugir de notícias ruins, você vai se deparar com algumas delas. Não há como negar que o negócio foi catastrófico e foi horroroso. E quem tá ali realmente, com certeza, passou por situações apocalípticas, né? Então, a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente. Ontem eu li o relato de uma moça contando... não liga não, tá tendo uma ventania aqui, às vezes as frutas caem, as folhas caem no telhado. Então esse é o barulho. E, meu Deus, só de ler dá um desespero horroroso, assim, né? A esposa, a mãe, né? O pai e duas crianças. E ela ainda tinha o pai e a mãe. Ia contando a história de como foi, a ver a água subindo, as crianças ali, o marido na água, já morrendo de frio, a água muito fria, a situação horrível, né? E ver as coisas boiando. É desesperador. Não tem como não ser desesperador. E essas catástrofes, não só essas coisas grandes que acontecem de vez em quando, mas as pequenas coisas que às vezes acontecem no nosso dia, que às vezes nos tira do eixo. Por um lado, é bom para reflexão. A gente tem que usar isso, né? Para refletir, para a gente ver como a nossa vida tem levado um curso que às vezes a gente para de dar valor para pequenas coisas. E às vezes aprende, acostuma, na verdade, a reclamar por coisas que a gente deveria dar valor e agradecer. Na verdade, hoje eu sentei aqui para falar sobre outra questão, que eu tenho até aqui no meu roteiro, mas antes eu precisava gravar esse vídeo. E depois, se der tempo, eu gravo outro, que esse tá sendo muito mais urgente, no caso. Eu tenho passado bastante tempo refletindo na questão da minha casa. Porque essa casa aqui, pra quem conhece a gente de perto, sabe que tem inúmeros problemas, né? A gente não tem forro na casa inteira. A gente acaba, às vezes, já achamos muitos animais peçonhentos aqui. 2 filhos meus já foram picados por aranha armadeira. A gente já passou por algumas questões, assim, mais complicadas, digamos assim. A gente passou 6 meses aqui sem água, vivendo de caminhão-pipa e de água da chuva, tomando banho de água da chuva, enfim. Então, a gente passou por algumas questões aqui. E aqui, inclusive, quando chove, entra água na sala, porque tem bastante goteira e a água brota do chão. E todas essas questões, assim, sabe, me fica assim, meu Deus, né? Quando a gente vai sair dessa situação? A gente tem todo um planejamento e as coisas estão andando bem pra gente sair daqui, mas são os passos de tartaruga que todo mundo dá na vida, é normal, né? A gente não tem como pular etapas. Todo mundo passa por etapas e estamos aí passando por essas etapas há alguns anos, pacientemente, mas graças a Deus tá próximo de Deus dar a vitória. E a gente tá feliz por isso. Mas esses últimos dias tem realmente, assim, sabe, me cansado. Eu tava, assim, entrando num desespero. Senhor, preciso sair daqui uns dias. Porque aqui é um lugar muito úmido onde a gente mora. E mofa muito. E a nossa casa é encostada num barranco, até meu marido pediu, assim, pra tirar um pouco da terra, pra dar uma respirada na parede, mas a gente não tem circulação. Então a parede toda da casa, assim, de fora a fora, mofa completamente, né? E quando a gente tem, assim, 2 dias de chuva, a casa fede a mofo. É muito difícil. Aqui todo mundo tem problema respiratório. Então, a gente vive com rinite. Um sara, o outro tá espirrando e assim vai, né? E às vezes até evolui um pouco, né? De ficar assim um pouco mais complicado. Porque a rinite alérgica, ela vem e vai. Dá pra controlar mais fácil. Mas às vezes meu marido fica assim com uma sinusite atacada, parece que tá tudo congestionado, enxaqueca, dor de cabeça. Então, as crianças às vezes passam por isso. E essas coisas deixam a gente triste. Não tem como não deixar, né? E eu acho que todo mundo que passa por alguma questão na vida há muitos anos fica de, meu Deus, quando isso vai mudar, né? Quando eu vou sair dessa situação? Mas quando a gente se depara com essa situação das pessoas que não têm mais a casa, a gente para e pensa, nossa, a minha casa pode ter inúmeros problemas. Ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, mas eu tenho a minha cama, eu tenho a minha coberta, eu tô aqui dormindo bem quentinha, todas as minhas crianças estão, sabe, agasalhadas e tá todo mundo bem. E isso é uma coisa que a gente fala, meu Deus, quanto tempo eu tenho reclamado dessa casa e quanto tempo faz que eu não agradeço pelo que eu tenho dentro dela. E isso é muito real. E assim, não é um positivismo tóxico, não, como dizem aí que tá em moda essas coisas, mas a gente precisa parar pra refletir sobre essas coisas. E é urgente isso, né? Porque é muito fácil a gente reclamar de tudo que a gente passa. E é claro que tem situações muito difíceis que a gente passa. E tem situações que é difícil não reclamar. Mas o quanto é difícil a gente parar pra agradecer. Meu Deus, quanto é difícil pra parar pra agradecer. Às vezes eu fico aqui, né, vou gravar um vídeo e falo, nossa, é difícil achar um ângulo, porque essa casa tem tantos problemas. Às vezes aparece o forro todo doido. E, enfim, né, infiltração, rachaduras, temos de tudo aqui. E eu fico, gente, quantas pessoas, né, lá no Rio Grande do Sul hoje queria ter uma casa, nem que fosse com um forro feio, com uma rachadura numa parede, quantas pessoas queriam ter pelo menos um teto que tivesse em pé, que pudesse ali abrigar de alguma forma e dar uma noite tranquila. Então, às vezes, nas pequenas coisas, a gente esquece de dar o valor do que a gente tem. E essas pessoas, quando passam por essas situações e perdem tudo, a gente tem essa oportunidade de ver isso,
não tem como a gente não refletir. É impossível a gente não refletir. E não só isso, não tô só falando, não vim aqui só pra falar sobre as coisas materiais. Queria começar por isso, porque é algo que tem sido, assim, tem me incomodado um tempo, né, a questão da casa. E foi o que refleti mais. Mas ontem eu tava assistindo outro vídeo de uma mãe que eu sigo também no Instagram, e ela colocou, até repostei, né, nos meus stories, ela colocou, né, e se fosse o último dia que você desse um banho no seu filho? E se fosse o último dia que você pudesse olhar nos olhinhos do seu filho? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, a gente nunca sabe quando é nosso último dia. Nem o nosso, nem da pessoa que a gente ama. Ninguém nunca sabe. É algo que foge completamente do nosso controle. E quando a gente para pra pensar nessas questões, a gente para de reclamar também de algumas questões tão corriqueiras na maternidade, por exemplo. Eu tava agora mesmo falando com uma amiga minha, falando, nossa, às vezes a gente tem que falar, ai, põe o chinelo, escova o dente direito. Quantas vezes você já falou isso pro seu filho? Quantas vezes, para de brincar com o talher, come direito, senta direito. Quantas vezes a gente fala as mesmas frases, a gente fica, meu Deus, quando isso vai passar? E aí a gente para pra pensar, né? Quantas mães desejariam tanto ser obrigadas a falar isso pro filho, e o filho não tá ali mais com elas, por inúmeros motivos. Dói, né, pensar nisso. E quando a gente para pra refletir, a gente fala, nossa, por mais que a paciência pareça curta, Senhor, aumenta a minha paciência, porque quanto eu quero valorizar ter um filho para poder falar, pare de fazer isso, faça isso direito, né? Essas pequenas coisas que cansam na maternidade, não vou dizer que não cansa, porque essa repetição é uma coisa que parece que impera na maternidade, né? Mas a gente tem para quem falar. Quantas mães não têm um filho para falar? Porque ele não tá mais aí. E quantas nem se tornaram mães, né, de maneira biológica, eu digo, porque não tiveram essa oportunidade e desejam tanto ter alguém com quem falar. Os meninos, os gêmeos, né, ficaram na UTI, eu relatei isso no relato de parto deles. E lá eu conheci várias mães, tal, e uma delas eu acompanho na internet, e ela tem uma história, assim, bem difícil, que o filho dela já tinha sido desenganado desde da barriga, assim, não vai viver, né, desencana, não vai dar certo e tal. Mas mesmo assim, ela decidiu levar a gestação toda, teve oportunidades, infelizmente, né, isso é algo que as pessoas oferecem por aí, e ofereceram para ela para interromper a gravidez, mas ela, né, cristã, nunca aceitou essa situação, levou a gravidez até o final. O filho dela acho que ficou 3 meses na UTI, e ele tem muitas síndromes, algumas raras, assim. É tão difícil, sabe? Tem situações da vida dele que estão sendo pesquisadas, que ela não sabe no que pode dar. Mas o interessante é que hoje ele tem 8 anos, ele está vivo, né? E por mais dificuldades que ele tem uma vida, assim, que, né, que ninguém, né, quando ele estava no útero, poderia dizer que ele ia ter. Então, a gente fica olhando as situações e a gente fala, a gente não sabe, sabe? Uma pessoa que foi desenganada hoje pode ter uma vida inteira pela frente. E alguém que estava saudável hoje, amanhã não pode estar aqui. Então, são coisas que a gente não tem como ter controle. E o quanto que a gente valoriza de, às vezes, ter uma criança que pode andar, que pode correr. Ah, meu filho não para quieto, ele sobe aqui, derruba aqui, quebra isso. Poxa, seu filho pode andar, né? É, assim, uma coisa que a gente não dá valor. E quantas crianças que não podem andar? Como a gente precisa parar, às vezes, essas questões diante dos nossos olhos pra gente parar e refletir sobre isso. Eu falei, Senhor, nossa, quanto tempo, sabe? Os meninos passaram pela UTI, eles não têm sequelas, assim. E o quanto é que eu agradeço? Eu agradeci muito já por isso, mas hoje, né, quanto eu agradeço quando eu dou uma bronca que eles fazem alguma coisa aqui. Esses dias o Zac machucou a perna e tava sarando a casquinha e ele foi e machucou no mesmo lugar. Eu falei, Zac, pelo amor de Deus, Zac. Gente, ele tá andando de bicicleta, sabe? Ele pode andar de bicicleta. Poxa, essas coisas acontecem, faz parte. Às vezes falta a gente normalizar algumas questões tão básicas das crianças, do dia a dia, e a gente acaba se irritando e se cansando com umas coisas que a gente deveria agradecer e não reclamar. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre um relato. Ela viu isso escrito em algum livro, eu não vou lembrar o título do livro, ela até citou no relato, mas eu não vou lembrar. Que um cara entrevistou as esposas que perderam os maridos naquele atentado de 11 de setembro, né, nos Estados Unidos. E aí uma delas falou assim, nossa, eu chego a me irritar quando eu vejo as mulheres reclamando dos maridos que deixam a tampa do vaso aberta, ou que deixa a toalha molhada em cima da cama, a pasta de dente aberta. O quanto eu desejaria ter o meu marido em casa fazendo isso ainda. E não que a gente, né, não deva querer melhorar e também querer que a pessoa que está junto com a gente melhore, não estou falando sobre essa questão, mas o quanto às vezes a gente se irrita e reclama de coisas corriqueiras da vida e a gente não para pensar que muitas pessoas desejariam muito ter aquilo. A gente reclama de questões que, na verdade, são bênção na vida, né? Ter uma casa é uma bênção, independente de como ela seja, né? Por mais que tenha inúmeros defeitos, é um teto que nos abriga. Os filhos que dão muito trabalho, que às vezes fazem a gente acordar de madrugada, que às vezes ficam doentes, deixam a gente preocupado, que se machucam, todas essas questões maternas que envolvem, né, a nossa vida, ainda assim, nós temos eles aqui.
um marido, né? Todos os casamentos têm as suas questões. E, gente, quantas mulheres que desejariam ter um companheiro, sabe? Desejariam ter alguém ali junto para contar na alegria e na tristeza. Quantas pessoas que perderam, ou por fatalidades, ou que ainda não encontraram alguém para dividir a vida. E quanto isso é difícil, e quanto isso é triste. Então, esse vídeo fica aqui mais para uma reflexão mesmo. Eu não quero que seja um vídeo muito longo. Mas essa semana não teria como deixar passar em branco essa questão. Valorize, sabe? Quando a gente coloca a comida no prato, valorize aquilo que está no seu prato. Independente que não seja aquilo que você gostaria de comer no dia. A cama que você tem, e mesmo que você não tenha uma cama posta perfeita, bonita, com aqueles travesseiros bonitos de hotel. Tantas questões, assim, que passa pela nossa cabeça que a gente desejaria ter e não tem. E a gente perde o tempo de agradecer pelo que a gente tem. Então é isso. Vamos agradecer mais, reclamar menos e refletir mais. Refletir sobre a morte é algo doloroso, mas é preciso. É preciso e nos traz maturidade. Porque quando a gente reflete sobre a nossa morte, sobre a morte de quem a gente ama, a gente para de reclamar, de criar picuinha com pouca coisa. Parece que tudo fica tão pequeno. É só um suco que foi derrubado na mesa, sabe? É só um chão para limpar, é só mais uma fralda, é uma noite sem dormir. Tá, isso é difícil, mas eu tenho para quem fazer isso. Né? Eu tô me gastando por alguém que eu amo. Eu não tô aqui me poupando e vendo a vida passar pela janela. O meu gasto tem tido motivo. Vamos refletir sobre isso. Bom, era isso. Fica aqui a minha reflexão. Um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo. Tchau.